A chuva de dezembro caía impiedosa, esvaziando as ruas. Com o mau tempo, a eletricidade foi cortada, e no restaurante italiano Renascença, os garçons acenderam velas. Longe de ser um problema, a iluminação suave apenas reforçou o clima romântico do ambiente. Que tempo! Murmurou o segurança, balançando a cabeça enquanto observava a tempestade com desagrado. O garçom Gabriel apenas ergueu os braços em um gesto de indiferença. Com poucos clientes naquela noite, a equipe pôde relaxar um pouco e conversar sem comprometer o serviço. De repente, a porta se abriu, e uma jovem entrou correndo, como se tivesse surgido do nada. Todos se viraram para olhar. Ela segurava um bebê muito pequeno nos braços, e seu rosto estampava preocupação. Seus olhos vasculharam o ambiente, buscando desesperadamente um canto discreto. O segurança percebeu de imediato. Aquela visitante não estava ali para jantar. Se não for fazer um pedido, peço que se retire, disse ele de maneira firme. Me desculpe, mas lá fora está chovendo muito, e eu tenho um bebê, respondeu a jovem mãe, sorrindo sem graça e apontando para a janela. Ela estava encharcada. A água escorria por todo o corpo dela. Encharcada, ela abraçava o bebê, protegendo-o com o próprio corpo. Apesar disso, a frieza do segurança não mudou. Ele repetiu sua ordem, desta vez em um tom ainda mais duro. Roberto, só por alguns minutos, interveio o garçom Gabriel, que observava atentamente a cena, acenando para o segurança. O segurança hesitou, mas se aproximou e abaixou a voz. Escuta, há mesas livres, e nada vai acontecer se eles ficarem aqui até a tempestade passar. Mas não é permitido, suspirou Roberto, lembrando das ordens da gerência. Estou te pedindo isso, insistiu Gabriel com ainda mais firmeza. Diante disso, Roberto não teve escolha a não ser ceder. Não era apenas um garçom que lhe fazia esse pedido, mas Gabriel, o antigo dono do restaurante Renascença, um homem por quem ele tinha grande respeito. Se alguém tivesse dito a Gabriel alguns meses antes que ele acabaria servindo comida para os clientes, ele teria rido na cara da pessoa. No passado, ele era um empresário bem-sucedido, e seu restaurante era bem conceituado. Gabriel entendia perfeitamente o ramo da gastronomia, mas sua sorte mudou quando confiou na pessoa errada. Quando sua esposa, Alessandra, sugeriu dividir as responsabilidades para aliviar a carga de trabalho dele, ele não viu razão para recusar. Ela, formada em economia, assumiu a parte financeira e os impostos do restaurante. No entanto, deixou de pagar as contas por meses, gerando uma enorme dívida. Como resultado, Gabriel foi arrastado para uma batalha judicial. Naquela época, ele não tinha dinheiro suficiente para impedir o pior, ver seu restaurante ser tomado à força por causa das dívidas. Pouco antes disso, Alessandra lhe enviou uma notificação de divórcio. Assim, um homem de pouco mais de 30 anos se encontrou, de repente, sem esposa, sem o negócio pelo qual tanto lutou e afundado em dívidas. Então é assim, murmurou Gabriel, com um sorriso amargo. Dá para perder tudo de uma vez só. O homem que comprou o Renascença em um leilão se chamava Antônio Ferraz. Inicialmente, ele adquiriu o restaurante em sociedade com alguns parceiros, mas rapidamente os colocou de lado e se tornou o único dono. Na realidade, Antônio não entendia nada sobre o ramo da gastronomia. Seu verdadeiro talento era a esperteza e a capacidade de manipulação, qualidades que usou para tomar o controle do restaurante. Naturalmente, ele não agiu de maneira honesta. Antônio abertamente zombava do antigo dono, considerando Gabriel um fracassado por não ter recebido sequer um centavo com a venda do restaurante. No entanto, ele fez uma proposta inesperada. Ofereceu a Gabriel a oportunidade de continuar ali, mas como garçom. Isso não foi por generosidade, e sim para humilhá-lo ainda mais e reafirmar seu próprio poder. Gabriel aceitou. Não porque não tivesse outra escolha, mas porque aquele restaurante era parte dele. Ele o construiu do zero, conhecia cada detalhe, cada centímetro daquele lugar. Para ele, abrir mão do Renascença era simplesmente impensável. Seus antigos funcionários agora eram seus colegas, mas, apesar da nova posição, Gabriel conseguiu manter o respeito da equipe. Seu jeito justo e gentil fazia com que ainda levassem sua opinião em consideração. Ele lembrava perfeitamente como tudo começou ali, e às vezes, era difícil aceitar as mudanças impostas pelo novo dono. Antônio, com a ajuda de sua amante, Bruna,
preparava uma reformulação completa do restaurante. Na verdade, Antônio era casado, mas dentro das paredes do Renascença, ele se permitia tudo, já que sua esposa nunca aparecia por ali. Posso ajudá-la em algo? Perguntou Gabriel, observando a visitante confusa. Seu nome era Elisa, e ela explicou que precisava alimentar seu bebê. O garçom logo entendeu que se tratava de amamentação e ficou um pouco desconcertado. O segurança observava a cena com desaprovação. A jovem mãe vestia roupa simples, quase como uma andarilha, e esse tipo de público não era bem-vindo ali. A gerência já havia deixado claro que o restaurante não fazia caridade e que qualquer pessoa que parecesse indesejada deveria ser expulsa imediatamente. Caso contrário, a demissão seria certa. Na despensa há uma mesa. Acho que lá será mais confortável, sugeriu Gabriel, abaixando o olhar. Elisa sentiu agradecida e o seguiu pelo salão. No entanto, assim que ele abriu a porta, deu de cara com o dono do restaurante. Antônio não estava sozinho. Atrás dele, Bruna observava a cena com curiosidade, analisando a jovem mãe com um olhar de desdém. Gabriel, debochou Antônio, percebendo que tinha diante de si uma oportunidade perfeita para humilhar mais uma vez o ex-empresário. O que você está fazendo aqui? Com os dentes cerrados, Gabriel respondeu de forma curta e direta que estava apenas tentando ajudar. Nesse instante, o bebê soltou um pequeno soluço e estendeu as mãozinhas em direção à mãe, como se confirmasse suas palavras. Elisa sussurrou algo para acalmá-lo. E quem você pensa que é, Gabriel? Antônio estreitou os olhos. Você é apenas um garçom. Seu trabalho é trazer e levar pratos. Que direito tem de encher meu restaurante com esse tipo de gente? E justo agora, na véspera da reformulação do local, Gabriel sentiu o rosto esquentar. Ele só queria ajudar, mas, no fim, estava sendo humilhado diante de todos. E você, o que está olhando? Rosnou Antônio, dessa vez voltando-se para Elisa. Meu restaurante é um estabelecimento de alto nível, não um abrigo para mendigos. Saia daqui agora. Então você realmente vai expulsar uma mulher com um bebê de colo, no meio de um temporal? Gabriel perguntou, perdendo a paciência. Ele poderia suportar qualquer humilhação dirigida a si mesmo, mas quando se tratava dos mais fracos e indefesos, sua raiva era incontrolável. Esse restaurante é meu. Faça o que quiser. Antônio sorriu com desprezo. Isso foi a gota d'água. Pela primeira vez em muito tempo, Gabriel não conseguiu se conter. Você é um... Começou, mas se interrompeu, cerrando os punhos. Seu chefe ficou surpreso. Normalmente, Gabriel aceitava todas as humilhações sem contestar, sem levantar a voz. Saia daqui agora! Gritou Antônio, tão furioso que chegou a ficar vermelho. Pegue suas coisas e desapareça do meu restaurante. Tomado pelo impulso, Gabriel arrancou o crachá e o jogou no chão. Sem olhar para trás, pegou Elisa pela mão e saiu do restaurante com ela. Por fora, ele mantinha a postura firme, mas por dentro sentia uma dor imensa. Aquele lugar era tudo para ele. Desde a adolescência, sonhava em ter um restaurante. Passou anos economizando para abrir o Renascença, e agora estava sendo expulso até mesmo como garçom. Vou ordenar aos seguranças que nunca mais deixem você entrar aqui. Gritou Antônio atrás dele. Eles saíram para a rua, onde a chuva ainda caía impiedosamente. Felizmente, Gabriel tinha um guarda-chuva, o que lhes permitiu caminhar até a parada de ônibus mais próxima sem se molharem muito. Me desculpe, disse Elisa, abraçando seu filho. Você foi demitido por nossa causa. Besteira. Gabriel fez um gesto despreocupado com a mão. Ele já queria fazer isso há tempos. Se não fosse por você, teria encontrado outro motivo. O resultado seria o mesmo. Elisa suspirou. E você? Posso perguntar como você acabou nessa situação? Elisa sorriu de canto, sem pressa para responder, e se sentou no banco da parada. Então, Elisa começou a contar sua história. Ela havia fugido do noivo, que era o pai de seu filho. O homem não apenas a humilhava constantemente, mas também quase chegou a agredi-la. Foi nesse momento que Elisa percebeu que não poderia continuar vivendo daquela maneira. Ele nem quis reconhecer o bebê, disse ela com um sorriso amargo. Diz que eu o traí, como se eu tivesse tido outra opção. Ele controlava cada passo meu, sabia muito bem que nunca estive com ninguém além dele. Enquanto falava, suas mãos tremiam.
O bebê, percebendo a atenção da mãe, começou a choramingar baixinho. Meu amor. Está tudo bem, Elisa sussurrou, tentando acalmá-lo, afastando-se momentaneamente da dor de sua própria história. Desde o início, a mãe do noivo era contra o relacionamento. Elisa havia crescido em um orfanato, e por isso, aos olhos da família dele, era uma estranha, alguém sem educação e sem raízes. Quando a mulher descobriu que Elisa estava grávida, sugeriu que ela interrompesse a gestação. Mas Elisa recusou firmemente. Jamais poderia tirar uma vida inocente. Dolores me atormentava todos os dias, continuou Elisa. Até que chegou um momento em que simplesmente não aguentei mais. E agora? Aqui estamos. Gabriel balançou a cabeça. Sua história era antiga como o mundo, mas nem por isso deixava de ser dolorosa. Você tem para onde ir? Perguntou ele, julgando necessário saber. Elisa hesitou. Era constrangedor admitir, mas agora ela realmente não tinha um lugar para ficar. Quando saiu do orfanato, Elisa recebeu auxílio do governo para se manter por um tempo em uma moradia provisória. No entanto, sem experiência de vida e apaixonada, largou tudo para viver com o noivo e ajudar sua família. Investiu o pouco que tinha na reforma da casa deles, acreditando que fazia parte daquela família. Em troca, recebeu apenas desprezo. Vou dar um jeito, murmurou ela sem muita convicção. Elisa esperava encontrar abrigo em um centro para mulheres em situação de vulnerabilidade, mas o local ficava do outro lado da cidade, e ela não tinha um centavo sequer. Isso não vai dar certo, disse Gabriel, sério. Você vai para minha casa agora. A princípio, Elisa tentou recusar, mas logo percebeu que não tinha outra opção. No fim, teve que aceitar a oferta. Ele havia perdido o emprego por defendê-la diante do chefe. Talvez fosse um homem bom, pensou Elisa, iniciando um diálogo interno. Já havia sido enganada tantas vezes, mas, ainda assim, decidiu arriscar mais uma vez. Como ele se chama? Perguntou Gabriel enquanto entravam no ônibus. Mateus, respondeu Elisa com orgulho, apertando o filho contra o peito e envolvendo melhor no cobertor. A viagem durou mais de 1 hora. Após o divórcio, sua ex-esposa conseguiu ficar com a maior parte dos bens, e o que restou a Gabriel foi suficiente apenas para comprar uma pequena casa antiga no subúrbio. Ainda assim, ele se esforçou ao máximo para torná-la aconchegante. Sem hesitar, ofereceu seu próprio quarto para Elisa e o bebê. Era o maior e o mais aquecido da casa, exatamente o que Mateus precisava. Gabriel se mudou para a sala, onde o sistema de aquecimento tinha problemas. Nada que alguns cobertores não deem conta, pensou consigo mesmo, tentando ignorar o frio. Aquela noite foi difícil. Mateus chorava sem parar, sem dar trégua nem por um minuto. Elisa já estava à beira do desespero, sem entender o que havia de errado e incapaz de acalmá-lo. Meu Deus! Murmurou, aflita, embalando o bebê mais uma vez na tentativa de fazê-lo dormir. Durante todo esse tempo, Gabriel permaneceu ao lado deles. Somente ao amanhecer, o menino finalmente pegou no sono. Sua mãe, porém, não conseguiu pregar os olhos, e Gabriel, tampouco. Já não fazia sentido tentar dormir, então Gabriel preparou café para os dois. Acho que Mateus precisa ver um médico, sugeriu ele, sério. Melhor não arriscar complicações. Elisa, que estava tomada pela preocupação, concordou imediatamente. Felizmente, Gabriel ainda tinha um velho Fusca funcionando e se prontificou a levá-los ao hospital. No caminho, o bebê voltou a ficar inquieto. Elisa lançou um olhar constrangido para Gabriel, sentindo-se culpada por estar lhe causando tantos problemas. Mas ele apenas acenou com a mão, demonstrando que não se importava. Ao chegarem, Gabriel não ficou esperando no carro, preferiu acompanhar Elisa até dentro da clínica. De repente, uma voz feminina surpresa soou atrás deles. Gabriel? Ele se virou e ficou paralisado. A poucos metros de distância, segurando um bebê nos braços, estava sua ex-esposa, Alessandra. Quem diria que nos encontraríamos aqui? Disse ela com um sorriso irônico, apertando a filha contra o peito. A menina parecia ter mais ou menos a mesma idade de Mateus. Pois é, murmurou Gabriel, cerrando os lábios. Pelo que me lembro, você nunca quis ter filhos. Bem, apareceu um homem de verdade na minha vida, e eu mudei de ideia, respondeu Alessandra, tentando demonstrar superioridade.
Claro, Gabriel riu com ironia. Para sua ex-esposa, o verdadeiro critério para definir um homem digno sempre foi o tamanho da conta bancária e o quanto ele estava disposto a gastar com ela. Mesmo nos tempos em que sua vida financeira ia bem, Gabriel nunca cedeu às exigências de Alessandra por joias caríssimas e roupas que seriam usadas apenas uma vez. Para ele, era um desperdício. Dinheiro assim poderia ser investido no próprio negócio. Mas Alessandra não via dessa forma. Ela acreditava que ele simplesmente era mesquinho e o acusava de ser um pão duro. Ela nunca se arrependeu de sua traição. Pelo contrário, acreditava que Gabriel a forçou a agir daquela maneira, já que não lhe dava dinheiro suficiente. Se pudesse voltar no tempo, ela o enganaria de novo sem hesitar. Após o divórcio e sua rápida fuga, Alessandra encontrou um novo empresário. Dessa vez, o dono de uma grande e lucrativa fábrica. Seu novo marido era bem mais velho, mas sonhava em ter um herdeiro, e Alessandra, que queria continuar levando uma vida luxuosa, acabou cedendo e mudando seus planos. Ainda assim, não se arrependia de nada. Para ela, o mais importante era estar cercada de dinheiro. Seus olhos analisaram Gabriel e sua acompanhante com olhar crítico. Sua expressão logo demonstrou seus pensamentos. Nunca imaginei que você fosse cair tão baixo, disse com um sorriso maldoso. Envolver-se com uma mulher como essa? Criar filhos com uma mendiga? Isso é surpreendente, até para você. Embora, pensando bem, sempre teve essa mania de acolher qualquer órfão e infeliz. Elisa mordeu o lábio, nervosa. Aquilo era desagradável de ouvir, mas ela não queria se envolver em um conflito que não era seu. Vou ao médico, murmurou, afastando-se rapidamente e deixando os dois antigos parceiros a sós. Agora tudo faz sentido, continuou Alessandra, com um tom de desdém. Não é de se espantar que você tenha desperdiçado seu negócio. Aquilo foi a gota d'água. Gabriel deu um passo à frente, se aproximando dela. O movimento fez com que sua ex-esposa recuasse instintivamente. Você, rosnou ele, contendo a raiva. Você envenenou minha vida por anos, me traiu no pior momento e ainda tem a audácia de me insultar? Você é ainda mais podre do que eu imaginava. Pelo canto do olho, Alessandra percebeu um segurança passando, e sem hesitar, começou a gritar. Segurança! Socorro! Esse homem está me ameaçando. Ele quer roubar minha filha. O segurança reagiu imediatamente ao seu grito. Sem questionar, correu até Gabriel, imobilizando-o sem lhe dar chance de se explicar. Se eu te vir aqui de novo, vou chamar a polícia. Ameaçou o segurança. Gabriel respirou fundo, tentando controlar sua frustração. Alessandra já não fazia parte da sua vida, mas ainda conseguia trazer problemas. Poucos minutos depois, Elisa voltou. Seu rosto demonstrava claramente que algo não estava bem. Mateus pegou um resfriado, disse Elisa, abatida. A jovem mãe se sentia culpada. Pensava que, se não tivesse andado tanto na chuva ou se tivesse protegido melhor o filho, isso não teria acontecido. Agora, ele precisava de remédios, e ela quase não tinha dinheiro. Não se preocupe, ainda tenho um pouco do meu último salário, disse Gabriel, tentando tranquilizá-la. Elisa suspirou e abaixou a cabeça. Só estou te trazendo mais problemas. Não diga bobagem, respondeu ele, tocando de leve em seu ombro. Além do mais, minha vida ficou até mais animada com vocês por perto. Ela sorriu, não conseguindo segurar um pequeno riso. Obrigada por tudo, disse Elisa, sinceramente grata. Para ela, conhecer Gabriel havia sido um verdadeiro presente do destino. Sem sua ajuda, ela não fazia ideia do que teria acontecido consigo e com Mateus. Talvez nem tivessem conseguido sobreviver. Logo, conseguiram comprar os remédios necessários e voltaram para casa. O tratamento prescrito pelo médico começou a fazer efeito rapidamente. Naquela noite, Mateus dormiu tranquilo, e Elisa quase não precisou se levantar para acalmá-lo. Na manhã seguinte, a casa estava em paz. Depois de alguns dias em casa, Gabriel percebeu que precisava procurar trabalho. O dinheiro estava acabando, e agora ele tinha 2 pessoas sob sua responsabilidade. Antes, ele tinha uma ampla rede de contatos, mas bastou cair em desgraça para que muitos se afastassem. Aqueles que realmente poderiam ajudá-lo foram os primeiros a negar apoio, enquanto outros, mesmo sem tantos recursos, tentaram oferecer alguma ajuda.
Foi graças a um antigo cozinheiro que Gabriel havia contratado no passado para seu restaurante que conseguiu um emprego em um pequeno café à beira da estrada. O trabalho exigia turnos longos, praticamente o dia inteiro, e o salário era baixo, mas, no momento, era a única opção viável. Gabriel, faz tempo, hein? Disse o chefe, chamando-o pelo nome completo, mas ainda com um tom amigável. Gabriel respondeu com um aperto de mão firme e um tapinha no ombro do antigo funcionário, agradecendo sinceramente pela oportunidade. Enquanto ele passava o dia no trabalho, Elisa ficava sozinha em casa com Mateus. Para retribuir, decidiu assumir todas as tarefas domésticas. Afinal, a casa ainda carregava a desordem típica de um homem solteiro, e ela quis torná-la mais acolhedora. Fez uma limpeza completa, organizou os cômodos e tentou trazer um pouco de conforto ao lugar. Gabriel voltava tarde da noite, exausto, depois de passar o dia todo de pé. Mas, todas as noites, Gabriel era recebido com jantar quente. Isso lhe trazia uma sensação reconfortante, algo que ele não sentia há muito tempo. Elisa sempre perguntava como tinha sido o dia dele e tentava animá-lo quando algo não ia bem. Graças ao apoio e ao cuidado dela, ele encontrava forças para acordar cedo todas as manhãs e enfrentar mais um longo dia de trabalho. Aos poucos, conseguiram organizar suas vidas. Enquanto isso, Antônio Ferraz não estava se saindo tão bem. Arrogante e convencido de que sabia mais do que qualquer um, ele se recusava a ouvir opiniões e comprometer-se com qualquer mudança sensata. Com a ideia de transformar o Renascença em um restaurante de luxo, Antônio decidiu aumentar significativamente os preços do cardápio. No entanto, os valores ficaram tão altos que muitos clientes simplesmente pararam de frequentar o local. Alguns até levantavam e iam embora assim que viam o menu e percebiam quanto teriam que pagar. Melhor assim, dizia Antônio, sem demonstrar preocupação. Só os pobres estão indo embora. Logo, atrairemos clientes de verdade, gente com dinheiro. Ele falava como se seu restaurante fosse o único da cidade, como se não houvesse outras opções para os clientes escolherem. Além disso, decidiu trocar toda a mobília por peças mais sofisticadas, o que gerou um gasto exorbitante. Os funcionários começaram a alertá-lo de que estava exagerando, mas ele ignorou todas as advertências. Contudo, não demorou muito para que a realidade começasse a se impor. A má gestão começou a impactar seriamente os lucros do restaurante. No mês anterior, a receita foi tão baixa que nem sequer cobriu os custos com os salários. Diante disso, Ferraz decidiu cortar parte da equipe, mas isso não resolveu o problema. Não entendo o que está acontecendo, reclamava ele, frustrado. Já sua amante, Bruna, que estava no escritório com ele naquele momento, entendia perfeitamente a situação. O problema estava no próprio Antônio. No entanto, dizer isso diretamente era um risco. Ela também poderia ser descartada a qualquer momento. Por isso, precisava agir com cuidado. Os tempos estão difíceis, suspirou Bruna, passando a mão pelos cabelos dele. Escuta, talvez fosse bom contratar alguém que realmente entenda de administração de restaurantes. Ela notou que ele franziu a testa, então tratou de suavizar suas palavras. Não que eu duvide de você, é claro. Mas será que podemos negar que ainda falta um pouco de experiência nesse setor? Eu só acho que um profissional, alguém com anos de trabalho nesse ramo, poderia dar alguns conselhos úteis. Bruna falou com muito tato, e pela primeira vez, Ferraz realmente parou para pensar na sugestão. Talvez você tenha razão, murmurou ele, pensativo. Começou a lembrar de possíveis candidatos, até que um nome lhe veio à mente: Gabriel. O antigo dono do Renascença entendia de negócios, e foi exatamente isso que motivou Ferraz a comprar o restaurante. Ele, sem dúvida, poderia ajudar a tirar o restaurante da crise. No dia seguinte, Antônio ligou para Gabriel e marcou uma reunião. Gabriel ainda tinha alguns pertences deixados no restaurante e viu nisso uma oportunidade para pegá-los de volta. Antônio, por sua vez, fez questão de enfatizar que estava lhe fazendo um favor ao oferecer a vaga. Nem sequer cogitava a possibilidade de um não como resposta. No entanto, sua expectativa logo foi frustrada. Nunca, respondeu Gabriel de forma firme. Não vou trabalhar para alguém que só se importa consigo mesmo e não respeita ninguém. Ele ainda lembrava do que Antônio havia feito com Elisa, e agora ela significava muito para ele. Se antes ele já não suportava a arrogância do empresário,
agora tinha ainda mais razões para desprezá-lo. Antônio começou a se irritar, incapaz de aceitar a recusa. Você tem ideia de para quem está dizendo não? Disse, cada vez mais exaltado. Mas Gabriel apenas virou as costas e saiu do restaurante sem dar ouvidos. Antônio acompanhou com um olhar frio e carregado de rancor. Então é isso. Você perdeu seu próprio negócio e agora quer se vingar de mim. Murmurou para si mesmo, furioso. Enquanto isso, Elisa estava em casa. O dia já se aproximava do horário do almoço, e depois de colocar Mateus para dormir, finalmente tinha um momento para si. Na tela do telefone, apareceu um nome que Elisa vinha tentando esquecer a todo custo. Por um momento, ela hesitou, mas acabou atendendo. Elisa. A voz do outro lado era fria e hostil, fazendo seu coração disparar. Elisa, pelo amor de Deus, me perdoa. Implorou seu ex-noivo, Márcio. Tive muito tempo para pensar em tudo. Me arrependo de ter deixado você e nosso filho. Por favor, volte para mim. Vamos recomeçar do zero. Ao lado dele, sua mãe, Dolores, ouvia atentamente a conversa, pronta para intervir se fosse necessário. Eu sempre te amei, continuou Márcio. Não sei o que deu em mim naquela época. Elisa sentiu a raiva e a dor subirem à tona. Márcio, eu não quero ouvir mais nada, interrompeu ela. Você devia ter pensado nisso antes. Não me ligue de novo. E sem esperar resposta, desligou. Do outro lado da linha, Márcio segurou o telefone com força, irritado. Com um movimento brusco, jogou o aparelho no sofá. Eu te disse que ela não ia aceitar, murmurou, frustrado. Só perdi tempo. Me humilhei à toa. Ligue de novo, exigiu Dolores, estendendo o telefone para ele. Ligue, a menos que queira acabar na cadeia. Há poucos dias, Márcio havia se metido em uma grande encrenca e agora corria o risco de ser condenado a uma pena severa. Para ajudá-lo a sair dessa, sua mãe teve uma ideia. Ele precisava se passar por um homem de família exemplar, alguém que dedicava todo o seu tempo à esposa e ao filho pequeno. Temos que convencer o juiz de que, naquele dia, você estava com sua família, disse Dolores, tensa. Então, implore pelo perdão de Elisa. Faça o que for preciso. Se ela não confirmar o seu álibi, você está acabado. Márcio suspirou pesadamente, mas acabou seguindo o conselho da mãe e ligou para Elisa mais uma vez. Dessa vez, porém, ela nem sequer atendeu. Como sempre, eu que tenho que resolver tudo, resmungou Dolores, irritada. Algumas horas depois, o telefone de Elisa tocou novamente. Dessa vez, era sua ex-sogra. Minha querida, volte para casa, disse Dolores com a voz mais doce que conseguiu fingir. Eu sinto tanto a sua falta, e do meu netinho também. A mulher suspirou pesadamente antes de continuar. Elisa, cometemos um grande erro, mas queremos consertá-lo. Acredite, Márcio está arrependido. Ele quer começar uma nova vida. Ela fez uma pausa dramática e então acrescentou. Talvez ainda haja tempo para recomeçar. No passado, Elisa, ingênua e apaixonada, poderia ter acreditado nessas palavras e corrido de volta para eles. Mas agora, depois de tudo que passou, não confiaria naquela família nunca mais. Nem em 1 milhão de anos. Exclamou, antes de desligar o telefone na cara da ex-sogra. Mas Márcio e Dolores não desistiram. Continuaram ligando insistentemente. Elisa logo se cansou daquilo e bloqueou os números de ambos. O que está acontecendo? Perguntou Gabriel, franzindo a testa ao notar a inquietação dela. Sem saída, Elisa explicou que seu ex-noivo e a mãe dele estavam tentando convencê-la a voltar. E o que você pretende fazer? Ele perguntou, olhando-a com atenção, como se tentasse ler sua expressão. A simples ideia de Elisa deixando sua casa fez algo dentro dele se revirar. Pela primeira vez, percebeu que não estava pronto para deixá-la partir. Eu não quero vê-los nunca mais, respondeu ela prontamente. Aquilo era exatamente o que Gabriel queria ouvir. Mas Márcio, e principalmente Dolores, não estavam dispostos a desistir. Para eles, tudo estava em jogo, inclusive a liberdade de Márcio. Eles tentaram de tudo. Procuraram Elisa por meio de amigos e conhecidos, mas ninguém soube dar informações. Sem alternativas, Dolores recorreu a um detetive de confiança,
pedindo que ele reconstruísse os últimos passos de Elisa antes de sua fuga. Foi assim que, aos poucos, o investigador começou a se aproximar do paradeiro dela. Até que, em uma conversa, Márcio recebeu uma informação inesperada. Renascença? Então é esse o restaurante que Antônio comprou? Disse ele, rindo com desdém. Ele foi meu colega de escola. Com certeza vai me ajudar. Usando essa conexão, Márcio conseguiu entrar em contato com Antônio, que, sem pensar duas vezes, revelou onde Gabriel e Elisa estavam morando atualmente. Graças a essa informação, Márcio e Dolores finalmente descobriram o paradeiro de Elisa, e agora estavam prontos para agir. Naquele dia, como de costume, ela estava sozinha em casa. Gabriel havia saído para o trabalho, e Elisa, distraída, cometeu um erro. Abriu a porta sem olhar pelo olho mágico. Seu coração quase parou ao ver quem estava ali. Antes que pudesse reagir e fechar a porta, Márcio rapidamente colocou o pé entre ela e o batente, impedindo que fosse trancada. Devagar, querida, disse ele, com um sorriso frio. Não está feliz em nos ver? Antes, você era bem mais carinhosa comigo. O que aconteceu? O que vocês querem aqui? Perguntou Elisa, tensa. Ela tentou impedir que entrassem, mas Dolores era insistente. A última coisa que Elisa queria era um escândalo na frente dos vizinhos. Viemos te buscar, é claro, respondeu Dolores, com um olhar firme. Dessa vez, eles não estavam tentando convencê-la com palavras doces. Sem qualquer aviso, a mulher agarrou Mateus, enquanto Márcio já circulava pela casa, pegando a bolsa dela e recolhendo suas coisas. Ninguém sabia como aquilo terminaria se Gabriel não tivesse chegado naquele momento. Ele havia voltado mais cedo do trabalho, e ao entrar em casa, rapidamente entendeu o que estava acontecendo. Sem hesitar, posicionou-se entre Elisa e seus intrusos. Como vocês tiveram a audácia de aparecer aqui? Rosnou, cerrando os dentes. Depois de tudo que a fizeram passar, aproveitando a distração, Elisa pegou Mateus dos braços de Dolores. O bebê, sentindo a tensão no ar, começou a chorar. Ela tentou acalmá-lo. Ela é minha noiva, exclamou Márcio, mas sua voz já não soava tão confiante. Gabriel riu com desdém, dando um passo ameaçador em sua direção. Ah, é mesmo? Então me explica uma coisa. Se ela é sua noiva, por que permitiu que ela vagasse por aí com um bebê nos braços, sem um teto para dormir? Que tipo de homem faz isso? Márcio começou a balbuciar algumas palavras desconexas, mas logo se escondeu atrás da mãe. Nós ainda vamos voltar, gritou ele quando já estavam do lado de fora. Assim que os dois desapareceram, Gabriel se aproximou de Elisa e colocou a mão suavemente em seu ombro. Você está bem? Eles te assustaram? Perguntou ele, preocupado. Elisa balançou a cabeça e fez um gesto com a mão, tentando minimizar a situação. Não estou assustada, mas não gosto dessa tensão repentina. Algo aqui não está certo. Nunca vou acreditar que Márcio quer me ter de volta por amor a mim e a Mateus. Gabriel refletiu. Aquilo realmente parecia estranho. Só prometa que não abrirá a porta para mais ninguém, disse ele, sério. Mas tem uma coisa que não entendo, murmurou Elisa, pensativa. Como eles conseguiram me encontrar? Eu não disse a ninguém onde estou morando. Hoje em dia, qualquer informação pode ser encontrada se você souber onde procurar, respondeu Gabriel, com um sorriso amargo. Ele sabia que Márcio e Dolores não eram do tipo que aceitavam perder. Nesse aspecto, eles se pareciam muito com Antônio. Naquela noite, os três se reuniram no restaurante de Antônio para discutir o que fariam a seguir. Durante a conversa, perceberam que tinham um inimigo em comum, Gabriel. Então esse cara também atrapalhou vocês? Antônio franziu a testa. Acho que está na hora de dar uma lição nele. Márcio sabia que, se Elisa perdesse o apoio de Gabriel, ela ficaria completamente sozinha. Sem ninguém para protegê-la, seria muito mais fácil manipulá-la. Se ela se sentir acuada, não terá escolha se não voltar para mim, pensou Márcio, com um brilho frio nos olhos. Foi assim que decidiram agir juntos para atingir um objetivo comum. Conseguir a colaboração do dono do pequeno café onde Gabriel trabalhava foi mais fácil do que esperavam. Afinal, dinheiro sempre fala mais alto. No dia seguinte, sem suspeitar de nada, Gabriel chegou para mais um dia de trabalho. Para ele,
Seria apenas mais um turno normal. Mas estava prestes a descobrir que algo muito errado estava para acontecer. Gabriel sempre foi educado e cortês, por isso, nunca teve problemas com os clientes. A gerência também estava satisfeita com seu trabalho. Quando o dia já se aproximava do fim, o dono do café o chamou para uma conversa. Gabriel, escuta. Um cliente muito importante vai chegar. Quero que você o atenda pessoalmente da melhor forma possível, disse o chefe, com seriedade. Estou confiando essa tarefa a você. Gabriel achou estranho. Aquele café não costumava receber figuras importantes, mas acenou com a cabeça e garantiu que faria o melhor possível. Pouco depois, o tal cliente chegou. Era um homem corpulento, vestindo um terno caro e segurando com firmeza uma maleta. Deve ser algum banqueiro, pensou Gabriel, mas não deu muita importância. Ele prestou um atendimento impecável, e o homem parecia satisfeito. Antes de sair, ainda deixou uma gorjeta generosa. Gabriel estava certo de que tudo tinha corrido bem. Com os clientes atendidos e as mesas livres, dirigiu-se ao balcão para descansar um pouco. Foi então que a confusão começou. O mesmo homem que havia acabado de sair voltou ao café transtornado, gritando desesperado. Fui roubado. Alguém pegou meu dinheiro. Ele bateu na própria maleta com força. Eu deixei tudo aqui dentro, e agora está vazia. Me roubaram em plena luz do dia. Os olhares na cafeteria se voltaram para ele. Gabriel sentiu um frio na espinha. Algo estava muito errado. Não se preocupe, vamos esclarecer tudo, disse o dono do café, tentando acalmar o cliente. Então, segurou Gabriel pelo braço e o puxou de lado. Gabriel, eu te pedi para que tudo saísse perfeito. Sussurrou, irritado. E agora isso? Gabriel garantiu que tinha feito tudo certo. Talvez tenham roubado ele lá fora, sugeriu. Mas a decisão já tinha sido tomada. Todos os funcionários seriam revistados. Vocês só podem estar brincando. Gabriel franziu a testa. Para que tudo isso? Basta olhar as câmeras. Foi então que veio a surpresa. Justamente naquele dia, as câmeras de segurança estavam desligadas. Sem outra opção, começaram a revistar todos os empregados do café. Nada foi encontrado, até chegarem ao armário de Gabriel. Assim que abriram a porta, um pacote preto caiu no chão. Dentro dele, uma grande quantia em dinheiro. O dono do café cruzou os braços e olhou para ele com frieza. Como explica isso? Perguntou com uma voz cortante. Gabriel ficou paralisado. Ele não fazia ideia de como aquele dinheiro foi parar ali. Em toda a sua vida, jamais pegou nada que não fosse seu. Eu não sei, respondeu ele, sombrio, enquanto olhava ao redor. Então, respirou fundo e acrescentou. Mas posso garantir que fui incriminado. Ah, claro. E você vai simplesmente admitir? Zombou um dos funcionários. Estou chamando a polícia. Gritou o cliente indignado. Que levem esse criminoso. Gabriel, tenso, sentiu o olhar do chefe pesar sobre ele. Reze para que tudo se resolva, sussurrou o dono do café, antes de correr atrás do cliente para tentar acalmá-lo. Mas o pior ainda estava por vir. Descobriu-se que o dinheiro encontrado no armário de Gabriel não era toda a quantia. Ainda faltavam 500 mil. O cliente, furioso, começou a berrar, sua voz ecoando pelo café, assustando até os poucos clientes que ainda restavam, fazendo-os sair apressadamente. O dono do café tentava, sem sucesso, resolver a situação da melhor forma possível. Enquanto isso, Gabriel permanecia em silêncio, analisando tudo. Quem foi que eu incomodei tanto a ponto de quererem me incriminar desse jeito? Pensava ele. Depois de um tempo, o chefe voltou e fez uma proposta. Consegui um acordo, disse ele, hesitante. Se você devolver o dinheiro, ninguém vai te prejudicar. Gabriel cerrou os dentes. Eu já disse que não peguei nada. Eu nem tenho esse dinheiro. Então, acho que teremos que resolver isso de outra maneira, respondeu o chefe, com um brilho perigoso nos olhos. A essa altura, Gabriel já deveria estar em casa, mas, em vez disso, ainda estava sendo mantido no café. Para piorar a situação, mais algumas pessoas chegaram. Suas expressões e postura deixavam claro que estavam ali para algo mais do que apenas conversar. Eles pareciam prontos para brigar. Você tem uma opção, disse um dos homens com um sorriso cínico.
Volta para o trabalho e deixa sua mulher voltar para a família. Assim, todo mundo sai ganhando. Naquele momento, Gabriel finalmente compreendeu tudo. Aquilo era um golpe, um plano bem arquitetado contra ele e Elisa. Talvez, em outras circunstâncias, ele até tivesse aceitado a proposta de Antônio apenas para se livrar da perseguição. Mas agora, Elisa estava envolvida. Ele não permitiria que ela voltasse para aquele inferno. Isso não vai acontecer, disse ele com firmeza. Sua resposta só serviu para enfurecer ainda mais os homens à sua frente. Um deles avançou, e sem aviso, lhe desferiu um soco violento no rosto. O impacto fez perder o equilíbrio e cair no chão. Chame a polícia, ordenou o dono do café. 1 hora depois, Gabriel já estava sentado na delegacia. Mas o pior ainda estava por vir. Seus inimigos armaram tudo para que ele não apenas parecesse um ladrão, mas também um agressor. De alguma forma, o homem corpulento que alegava ter sido roubado agora exibia um olho roxo e um corte na boca. Testemunhas apareceram, todas dizendo ter visto Gabriel roubando dinheiro e depois atacando a suposta vítima. Ele tentou se defender, explicar que estava sendo incriminado, mas, diante dos depoimentos falsos, suas palavras pareciam nada além de mentiras. 5 anos, murmurou um dos policiais com um sorriso malicioso. É o que te espera por algo assim. Gabriel percebeu na hora. Aquele policial também havia sido comprado. E então? Não quer facilitar as coisas e confessar logo? Eu não fiz nada, respondeu ele, encarando o homem com firmeza. Eu não tenho nada para confessar porque sou inocente. Gabriel manteve-se firme. Bem, então sempre pode aceitar o acordo do seu chefe, disse o policial, piscando para ele. Gabriel suspirou, exausto. Até ali estavam tentando dobrá-lo. Mas ele não aceitaria nenhum acordo. Sabia que não havia feito nada de errado e continuaria exigindo justiça, mesmo que seus inimigos estivessem testando sua resistência ao máximo. No fim, ele foi colocado atrás das grades até que a investigação fosse concluída. Ele pediu para fazer uma ligação, ao menos para avisar Elisa de que não voltaria para casa naquela noite. Sabia que ela ficaria preocupada. No entanto, até isso lhe foi negado. Quando já estava se conformando com o pior, alguém se aproximou de sua cela. Gabriel, é você. Ao olhar para o policial, Gabriel arregalou os olhos surpreso. Reconheceu imediatamente seu antigo colega de escola, Heitor, com quem costumava ter uma boa relação no passado. Eu estava achando esse nome familiar, disse Heitor, cruzando os braços. Mas a história que me contaram aqui não faz o menor sentido com o cara que eu conhecia. Ele estreitou os olhos e se inclinou um pouco mais para a cela. Quer me contar o que realmente aconteceu? Gabriel não pensou 2 vezes. Começou a explicar tudo, desde o momento em que recebeu a oferta de Antônio até a armação que o colocou ali. Heitor ouvia em silêncio, franzindo a testa de tempos em tempos. Ele sabia que alguns de seus colegas não eram exatamente honestos e não ficou surpreso ao perceber que aquele caso tinha algo errado. Entendi tudo. Heitor suspirou. No fim das contas, sempre tem uma mulher envolvida, né? Mas não parecia julgar Gabriel por isso. Não se preocupa, vou te ajudar. O policial então lhe deu um conselho. Admita tudo e coopere com a investigação, mas do jeito certo. Enquanto você estiver dando seu depoimento, podemos ganhar tempo. Só não se apresse. Conte tudo nos mínimos detalhes, como se estivesse se rendendo. Eles vão achar que te dobraram. Mas, sob nenhuma circunstância, aceite o acordo do seu chefe. Gabriel concordou. Tenho um pedido. Posso fazer uma ligação? Heitor sorriu de canto, compreendendo perfeitamente a situação. Gabriel não estava apenas preocupado com sua liberdade, ele queria falar com Elisa. Entendi, murmurou Heitor. Mas, em voz alta, apenas disse, claro, aqui está. Já passava da meia-noite, mas Elisa ainda estava acordada. Ela estava angustiada com a demora de Gabriel, e ao ver uma ligação de um número desconhecido, seu coração disparou. Eu estou indo para aí agora, disse ela, já pegando suas coisas para correr até a delegacia. Elisa, não faça isso, respondeu Gabriel, firme. Você precisa cuidar de Mateus. Eu resolvo essa situação. Resolver? Como, se você está atrás das grades? Retrucou ela,
sem conseguir conter a emoção. Eu vou encontrar um advogado para você. No fundo, Gabriel sentiu um calor inesperado no peito. Fazia muito tempo que ninguém se preocupava com ele daquela forma. Elisa, disse ele, baixando o tom. O melhor que você pode fazer por mim agora é não se envolver. Do outro lado da linha, houve um longo silêncio. Elisa se importava com Gabriel, mas, naquele momento, sentia-se impotente. Não sabia como poderia ajudá-lo. Tudo bem. Somente tome cuidado, suspirou ela, resignada. Enquanto isso, Heitor começou sua própria investigação. Desde o início, a história de Gabriel lhe pareceu estranha, especialmente a parte sobre a visita de Márcio e Dolores. Ele começou a seguir essa pista e logo obteve resultados. O policial conseguiu provar que havia uma ligação entre Márcio e Antônio. Os dois haviam se encontrado diversas vezes no restaurante e até foram vistos trocando envelopes, o que indicava um possível esquema entre eles. Isso é uma conspiração, concluiu Heitor, analisando as provas. Ao mesmo tempo, Gabriel havia pedido a ele que ficasse de olho em Elisa, e isso se mostrou mais do que necessário. Márcio e Dolores estavam se sentindo pressionados. A polícia começava a suspeitar deles, e eles precisavam agir rápido. Com Gabriel atrás das grades, Márcio acreditava que nada mais o impedia de levar Elisa e Mateus à força. Então, ele foi até a casa dela decidido a cumprir seu plano. O que ele não sabia era que, naquele momento, Heitor já estava lá. O policial estava em um dos cômodos, esperando o momento certo para agir e deixar Márcio cair na própria armadilha. No momento em que Márcio e Dolores tentavam sair levando Mateus, Heitor finalmente entrou em cena. E o que temos aqui? Disse ele, cruzando os braços e analisando a situação. Por estar à paisana, ninguém suspeitou de imediato que ele era um policial. Márcio tentou se justificar, mas sua postura denunciava suas intenções. Quando percebeu que não conseguiria sair impune, partiu para a violência. Houve uma briga, durante a qual Márcio, sem medir as palavras, acabou deixando escapar mais do que devia. Mas Heitor era mais forte e conseguiu dominá-lo, forçando-o a fugir. Não vai correr muito longe, murmurou o policial, observando-se afastar. Já tem uma equipe esperando por vocês. Elisa suspirou profundamente, segurando Mateus nos braços. Ela só queria que aquele pesadelo terminasse, que Gabriel voltasse para casa e que seu noivo e sua sogra deixassem em paz. Enquanto isso, Márcio e Dolores se aproximavam de casa quando viram uma viatura policial parada na frente. É por nossa causa, exclamou Márcio, entrando em pânico. Sem hesitar, ele pisou no acelerador e desviou do trajeto, fugindo por outra rua. E agora, o que fazemos? Perguntou Dolores, alarmada, já sentindo que estavam encurralados. Ela sabia que tinham muitos crimes nas costas. Fugir, respondeu Márcio, sem hesitação. Eu não vou para a cadeia. Ele já tinha um plano. A irmã de sua mãe possuía um sítio a alguns quilômetros da cidade. Márcio planejava se esconder lá até que as coisas esfriassem, mas nada sairia como ele esperava. Ele e Dolores seguiram até a rodoviária para comprar passagens. Quando finalmente se sentaram em seus lugares dentro do ônibus, suspiraram aliviados, certos de que ninguém os encontraria. Mas a fuga durou pouco. O ônibus havia percorrido apenas algumas paradas quando uma viatura policial fechou seu caminho, forçando-o a parar. Dolores, percebendo que estavam encurralados, respirou fundo e começou a implorar. Nós vamos contar tudo. Só, por favor, não machuquem meu filho. Gemeu ela, desesperada. Cala a boca, mãe. Gritou Márcio, furioso. Não diz nada sem um advogado. Enquanto ele tentava manter uma postura resistente, Dolores desmoronou assim que pisaram na delegacia. Sem pensar duas vezes, contou tudo. Logo, organizaram um interrogatório frente a frente. Diante das evidências e da confissão da mãe, Márcio finalmente cedeu. Ele revelou como armaram contra Gabriel, detalhando todo o esquema, e ainda entregou o nome de seu cúmplice. Enviem uma viatura ao Renascença, ordenou Heitor, falando pelo rádio. 1 hora depois, todos os envolvidos na conspiração estavam sob custódia. Quando prenderam Antônio, ele não estava em boa condição. Provavelmente fruto de sua frustração por ver o plano desmoronar. Antônio tentou resistir à prisão e até tentou fugir,
mas não conseguiu ir muito longe. Pouco depois, sua esposa chegou à delegacia. Ela estava furiosa ao descobrir toda a verdade, e principalmente, ao ver Bruna, a amante do marido. O que se seguiu foi um escândalo que mobilizou o departamento inteiro. Gritos, acusações e insultos ecoaram pela delegacia enquanto as duas mulheres discutiam. Enquanto isso, os ex-parceiros no crime começaram a perceber que a aliança entre eles não significava mais nada. Agora, cada um tentava se livrar da culpa, jogando a responsabilidade nos outros para reduzir sua própria pena. Nós não sabíamos o que estávamos fazendo. Márcio insistia, tentando minimizar sua participação. Mas a investigação revelou muito mais do que a armação contra Gabriel. Outras fraudes cometidas por Antônio vieram à tona, e ficou claro que ele enfrentaria uma pena pesada. Ao perceber que Antônio tinha dinheiro, um dos policiais corruptos viu uma oportunidade e se aproximou dele. "Olha, se você pagar bem, posso fazer isso desaparecer", sugeriu, em um tom discreto. "Coloco toda a culpa naquela dupla, e você só vai precisar pagar uma multa. E pronto, seus problemas acabam." Antônio ouviu a proposta e ponderou. Talvez ainda houvesse uma chance de escapar. Antônio estava disposto a tudo para não acabar atrás das grades. Ele escreveu um bilhete para Bruna, instruindo-a a vender o restaurante e enviar-lhe o dinheiro. Sua esposa, no entanto, já não queria mais contato com ele. Ao descobrir a traição, entrou imediatamente com um pedido de divórcio. Agora, a única esperança de Antônio era Bruna. Enquanto isso, em outro lugar da cidade, Elisa esperava ansiosamente. Ela estava do lado de fora, empurrando o carrinho de Mateus, quando viu Gabriel se aproximando. Um sorriso imenso iluminou seu rosto. "Gabriel!" exclamou, correndo para abraçá-lo. Ela se apertou contra ele com toda a força, como se quisesse se certificar de que ele realmente estava ali, livre. "Eu tive tanto medo de nunca mais te ver", sussurrou, afastando-se só o suficiente para olhar em seus olhos. Gabriel sorriu e acariciou seu rosto. "Eu nunca te deixaria. Estamos juntos nisso, para sempre." Antes que Elisa pudesse responder, ele a puxou para um beijo. Foi um beijo carregado de sentimentos, alívio, felicidade, amor. Ela retribuiu com o mesmo calor. Há muito tempo esperava por isso, e agora sabia que seus sentimentos eram correspondidos. Tudo havia mudado. Gabriel voltou para casa, e agora não era mais um homem sozinho. Ele e Elisa eram um casal, uma família. Agora, ele olhava para frente, pronto para um novo começo ao lado das pessoas que realmente importavam. Enquanto procurava por oportunidades, Gabriel se deparou com uma notícia inesperada. O Renascença estava à venda. E o mais surpreendente era o preço. O restaurante estava sendo vendido por um valor muito abaixo do esperado, claramente porque o dono precisava do dinheiro com urgência. A ideia de ver o restaurante que ele construiu com tanto esforço nas mãos de um estranho o inquietava profundamente. Ele começou a pensar em alternativas. "Mesmo que eu consiga um empréstimo no banco, ainda não vai ser o suficiente", murmurou Gabriel, frustrado. "E se juntarmos o dinheiro do benefício da maternidade?", sugeriu Elisa, de repente. Gabriel virou-se para ela, surpreso. "Você está falando sério? Mas esse dinheiro é seu. Eu sei que não é muito, mas consegui economizar uma parte. Talvez não pareça grande coisa, mas se isso puder ajudar", disse ela, segurando a mão dele. Gabriel ficou em silêncio por um momento, tocado pelo gesto. Ao longo da vida, Gabriel nunca recebeu nada sem esforço. Tudo que conquistou foi com muito sacrifício, então a ideia de aceitar algo assim o deixou hesitante. Elisa apertou sua mão com firmeza e sorriu. "Eu faria qualquer coisa por você", disse ela, com sinceridade. "Você e Mateus são as pessoas mais importantes para mim." Os olhos de Gabriel suavizaram. Pela primeira vez, ele sentia que havia encontrado uma verdadeira parceira, alguém com quem podia contar, que acreditava nele e queria estar ao seu lado, não pelo que ele tinha, mas pelo que ele era. E assim, a negociação foi fechada. O Renascença finalmente voltou para as mãos de seu verdadeiro dono. O restaurante ainda precisava de muito trabalho. Antônio havia deixado tudo em ruínas, e reconstruir a reputação do Renascença não seria fácil. Diante da equipe reunida, Gabriel respirou fundo e falou com firmeza. "Temos muito trabalho pela frente. Esse lugar foi destruído,
e levará tempo para restaurarmos tudo. Sei que alguns podem querer desistir agora, e eu não os culparia. Mas aqueles que ficarem e me ajudarem a trazer o Renascença de volta ao seu auge serão generosamente recompensados. Suas palavras tiveram um impacto imediato. Ninguém pediu demissão. Pelo contrário, todos estavam dispostos a se esforçar para reconstruir o restaurante ao lado de seu verdadeiro dono. De longe, Elisa observava a cena com orgulho. Ver Gabriel reassumindo seu papel de líder e motivando sua equipe a fez admirá-lo ainda mais. Enquanto isso, Bruna, acreditando que estava garantindo a liberdade de Antônio, entregou o dinheiro da venda do restaurante à polícia. Ela e Antônio estavam certos de que tinham vencido, de que tudo estava resolvido e que ele logo estaria livre. O que não sabiam era que os policiais estavam apenas fingindo ser corruptos. Desde o início, Heitor e sua equipe haviam planejado expor Antônio e todos os seus crimes. Eles deixaram que ele acreditasse que poderia subornar o sistema, fazendo-o cair ainda mais na própria armadilha. Quando Bruna entregou o dinheiro, os policiais apenas trocaram olhares cúmplices. Antônio realmente achou que podia comprar a própria liberdade, murmurou Heitor, folheando o dossiê do empresário. Mas, na verdade, tudo isso só fortaleceu ainda mais o caso contra ele. Com o suborno documentado, Antônio agora enfrentaria uma pena ainda maior. E o que faremos com o dinheiro? Perguntou um dos policiais, olhando para o envelope recheado. Heitor sorriu, satisfeito. Vamos doá-lo para um orfanato. Pelo menos, dessa vez, esse dinheiro servirá para algo realmente bom. E assim, Antônio, que até o último momento acreditava que sairia impune, foi brutalmente enganado, pelo próprio destino. Ele finalmente experimentou aquilo que tantas vezes fez com os outros. A prisão agora era sua nova realidade. A armação contra Gabriel foi apenas a ponta do iceberg. Durante a investigação, descobriram outros crimes de Antônio, pelos quais ele teria que responder. Quanto a Bruna, ela não fez nenhum esforço para ajudá-lo. Depois de algumas tentativas frustradas de encontrar um advogado para o amante, simplesmente desistiu e parou de visitá-lo. Agora, precisava procurar um novo patrocinador, alguém que não tivesse problemas com a lei. Márcio também recebeu uma sentença. Foi condenado por fraude e também por ameaça e tentativa de sequestro de sua ex-noiva e do filho. Sua mãe, Dolores, por ser idosa, teve uma punição mais branda, pagou uma multa e recebeu pena em liberdade condicional. Quando tudo finalmente chegou ao fim, todos puderam respirar aliviados. Levou 6 meses para que Gabriel restaurasse a reputação do Renascença. Ele trouxe de volta os preços acessíveis que sempre agradaram os clientes, pagou os salários atrasados dos funcionários e quitou as dívidas com os fornecedores. Aqueles que haviam sido demitidos injustamente foram convidados a retornar. O restaurante finalmente estava de pé novamente, e desta vez, nada nem ninguém o tiraria dele. Com a volta da antiga equipe e o fim dos desmandos de Antônio, o Renascença finalmente voltou a prosperar. Aos poucos, os lucros começaram a superar os gastos. Gabriel sabia que ainda havia muito trabalho pela frente, mas estava cheio de esperança. Ao seu lado, Elisa era seu maior apoio. Quando Mateus cresceu um pouco, ela passou a levá-lo ao jardim de infância e começou a ajudar o marido no restaurante. Mesmo sem experiência no ramo, ela tinha um dom especial para lidar com as pessoas, o que a tornou perfeita para o cargo de administradora. Vocês são incríveis. Elogiavam os clientes, impressionados com a transformação do restaurante. 6 meses depois, a equipe do Renascença organizou uma comemoração para celebrar a nova fase do restaurante. Há poucos meses, ninguém queria passar nem perto daqui, e agora, todo mundo ama este lugar de novo, comentou um dos funcionários. Elisa sorriu e olhou para Gabriel com carinho. Tudo isso aconteceu graças a você, disse, segurando sua mão. Gabriel sorriu e passou a mão com ternura sobre a barriga de Elisa, agora levemente arredondada, sinal da nova vida que estavam esperando. Sem você, eu nunca teria conseguido. O Renascença estava de volta. E, mais do que isso, Gabriel e Elisa estavam prontos para um novo começo como uma família de verdade. Se você gostou, não esqueça de deixar seu apoio clicando no botão de curtir. Para você é só um clique, mas para mim, significa muito. Um grande abraço e nos vemos na próxima história.